Bom, queridos, português agora, quero que vocês abram na página 74 e 75, tá certo? Então, oficina de palavras, a gente vai brincar aí, ó, brincando com a sílaba tônica, certo? Nós temos aí um pedacinho de uma quadrinha, ou seja, quadrinha é uma estrofe de 4 versos, tá? 4 versos que rimam. Então, vamos lá. Você sabe o que é um vândalo? Não sei não. Conte pra mim. É alguém que faz escândalo, destrói tudo até o fim. Portanto, nós temos aí uma quadrinha. Aí, na letra A, pergunta o seguinte. A palavra vândalo, né? Fala o seguinte, que a palavra vândalo rima com a palavra escândalo. Pinte o quadrinho, né, da sílaba tônica dessas palavras. Vocês têm a palavra vândalo separada e vocês têm a palavra escândalo separado. Então, portanto, o que é que vocês irão pintar aí? A sílaba tônica dessas palavras. Na letra B. Como essas duas palavras são classificadas quanto à posição da sílaba tônica? Ele quer saber se essa palavra é oxítona, se é paroxítona, se é proparoxítona. Vocês irão marcar um X na que for a correta. Na segunda questão, diz assim: agora complete as quadrinhas com as palavras que rimam e que tem a sílaba tônica na mesma posição. Então vamos lá. Olha, as palavras oxítonas. Gosto de filme de terror, mas tenho medo. Eu acabei dizendo a resposta. Mas tremo de medo a cada cena de roo a unha e mordo o dedo. Aí nós temos palavras paroxítonas. Eu ainda sou, mas já sei ler e escrever. E me encho de muitas coisas fazer. Vocês irão completar. Palavras paroxítonas. Paroxítonas também. No alto daquela serra, passa boi, passa, você completa. Passa gente ruim e boa, passa minha, você completa. A palavra, não, ó, palavras. Aí você vai dizer que palavra é essa. Quando olhei o céu fechado, vi que a chuva ia chegando. Aí você vai dizer, essas palavras é o que? Completa aqui e termina essa questão, tá bom? Na página 75, nós temos aí, ó, explicando provérbios. O que seria provérbios? Provérbios, gente, é um ditado, né? E frases curtas que expressam sabedoria de um povo, tá bom? Então, experiência e sabedoria de um povo. Ele é de origem popular, muito antiga. Geralmente, procura transmitir um conselho ou uma advertência sobre atitudes de modo de pensar. Então, nós temos aqui 2 provérbios que diz o seguinte: quem semeia vento colhe tempestade. Quem pratica maldades sofrerá as consequências de suas atitudes. Por exemplo, se uma pessoa brigar com todos ao seu redor, viverá na solidão. Aí diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sabendo precisamente, consegue-se atingir objetivos muito difíceis. Por exemplo, se você quer aprender um esporte, terá de treinar muitas e muitas vezes e mesmo o movimento até conseguir fazê-lo com perfeição. Então, diz assim, né, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você precisa persistir, lutar para você conseguir aquilo que você quer. Aí ele dá o exemplo o quê? Do esporte. Que se você quiser praticar um esporte, você tem que treinar sempre
aquela mesma modalidade o tempo todo, para que você se torne o quê? Um profissional. Aí diz assim, quem semeia vento colhe tempestade. Aquela pessoa que fica semeando tantas discórdias e acaba brigando com todo mundo que está por perto, vai acabar o quê? Sozinho. Você conhece alguns ditados populares, alguns provérbios? Se você conhece alguns provérbios, você pode até falar um pouquinho, tá? Se quiser escrever, escreve. Se não, procure saber do seu pai e de sua mãe sobre alguns provérbios. E depois vocês anotam aqui a sua avaliação de acordo com aquilo que você deixou claro sobre o provérbio, aquilo que você, na verdade, entendeu, tá? Se você utilizou um exemplo para explicar o provérbio, aí você vai dizer se esse exemplo foi bom ou não. E aí vai dizer, usei um tom de voz que é adequado, aí você diz que sim ou não. Usei palavras e expressões que ficaram, que facilitaram a explicação, você marca se sim ou não. Ouvi com atenção a explicação dos colegas. Na verdade, isso a gente pode estar debatendo na sala de aula. E se você tiver algum provérbio, já fica na mão que a gente pode voltar na aula, né? Amanhã e falar um pouquinho e você vai marcando as suas respostas, tá certo? Então, um beijo.